Olá a todos, bem-vindos ao canal do Mocho. Vou neste vídeo resolver uma expressão numérica com números racionais. O desafio consiste no seguinte: calcula o valor desta expressão numérica que tem aqui, que é 1/3 vezes menos 1/4 mais 1/2 vezes menos 0,1. A dividir, temos aqui o número misto, cuidado, 1 e 1/2 mais 2. Ok? Temos aqui uma expressão numérica um bocado grande. Temos de ter cuidado com o seguinte. Em primeiro lugar, temos que ter em ideia o que é que tem prioridade, o que é que temos de fazer primeiro. Vemos aqui parênteses, estes parênteses retos. Então, em primeiro lugar, teremos que fazer esta operação que está aqui dentro destes parênteses. Mas é preciso ter cuidado, porque entre estes parênteses retos, eu ainda tenho ali um parênteses no meio destes números. Exato, no meio destas operações aqui. Então, como tem aqui este, em primeiro lugar, eu vou ter que fazer isto. Porque é o que está dentro de parênteses, dentro destes parênteses retos. Em primeiro lugar, vou ter que fazer aqui o que está nesta zona amarela, porque é a primeira prioridade, estão aqui dentro destes parênteses mais pequenos. Depois, aqui dentro, tem que ter atenção à prioridade relativamente às operações. E vocês devem saber que a multiplicação e a divisão têm prioridade em relação à soma e subtração. Sendo assim, em primeiro lugar, tem aqui uma soma e depois tem aqui uma multiplicação. Em primeiro lugar, eu vou ter que fazer aqui esta multiplicação. Isto é a lei das prioridades. Tem que ter cuidado com os parênteses e com as operações, sabendo que, reforço, a multiplicação e a divisão têm sempre prioridade em relação à soma e à subtração. Então, em primeiro lugar, vou fazer isto. Bem, para fazer esta multiplicação que tenho aqui, eu talvez seja melhor passar este número aqui que está em decimal, né? Tenho este aqui número decimal, e vou passá-lo para fração. E estes cálculos auxiliares eu vou fazer aqui à parte, ok? Cálculos auxiliares. Vou então passar o 0,1 para número, para fração, não é? E repara melhor, eu tenho menos 0,1. Como é que eu passo isto para a fração? 0,1 é mesmo, o menos continua, não é? Vou só passar o 0,1 para a fração. 0,1 é a mesma coisa que eu ter 1 sobre 10. Ok? Bem, então aqui na expressão eu terei que isto será igual a ter 1/3 vezes, eu vou abrir parênteses, menos 3/4 mais 1/2 vezes, atenção, menos 1/10. Ok? Fechar as parênteses, depois fechar estes, né? A dividir por 1 e 1/2 mais 2. Agora vou fazer aqui a multiplicação. Okay? Vou então fazer aqui esta multiplicação de frações. Terei então aqui 1/2 vezes menos 1/10. Bem, como é que se multiplica frações? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 1 vezes menos 1, cuidado, 1 vezes menos 1 dá menos 1. 2 vezes 10 dá 20. Então isto aqui é igual a menos 1 sobre 20. Sendo assim, terei que isto é igual, parênteses retos, 1/3 vezes menos 3/4 mais, e o resultado desta multiplicação é exatamente igual a menos 1/20. Menos 1/20. Fecha, dividir por 1 e 1/2. Fechar os parênteses retos, mais 2. Agora, vou ter que dar prioridade exatamente ao que está dentro daqueles parênteses mais pequeninos. Exatamente a esta situação que vem aqui. Então, como é que eu somo duas frações? Terei que garantir a existência do mesmo denominador. É assim que a gente soma frações. Ou subtrai, né? Mas terei que ter aqui o mesmo denominador. Então, eu tenho menos 3/4 mais menos 1 sobre 20. Até vou colocar isto assim, né? Tem dois sinais consecutivos. Terei então que ter o mesmo denominador, 4 e 20. Então o denominador comum, eu penso que não tem problemas nesta fase em perceber que o denominador comum é 20. Porque eu posso multiplicar esta fração por 5, multiplico o denominador e o numerador, e esta multiplico por 1, o numerador e o denominador. Assim em denominador eu vou ter 20 nos dois. Então isto será exatamente igual. 5 vezes menos 3, menos 15, 20avos. Depois, mais menos 1 sobre 20, né? Então posso, mais com menos dá menos, então eu tenho menos 1 sobre 20. Posso ainda agora fazer a operação de subtração, já que tenho o mesmo denominador. O denominador ficará o denominador comum às duas frações e faço então a operação com os numeradores.
Menos 15 menos 1, isto é menos 16. Ok? Bem, sendo assim, isto será igual, parênteses retos, 1/3 vezes, e tenho já o resultado desta soma, que é menos 16 20avos, a dividir então por 1 e 1 meio. Repara que agora, como só tenho estes parênteses, já nem precisava de colocar aqui os parênteses retos. Posso então colocar aqui os parênteses curvos, visto que só tenho agora um parêntese. Mais 2. Agora vou ter que dar prioridade aqui dentro. Não é? Tenho uma multiplicação e uma divisão. Ambas têm a mesma prioridade. Vou então fazer esta multiplicação. Em primeiro lugar, terei então aqui 1/3 vezes menos 16 20avos. Como é que multiplicamos frações? Mais uma vez, multiplicas os numeradores e os denominadores. 1 vezes menos 16 dá menos 16, 3 vezes 20 dá 60. Ok? Então esta multiplicação dá menos 16 centavos. Será então igual a menos 16 60avos, a dividir então por 1 e 1 meio. Isto ainda entre parênteses, mais 2. Ok? Agora repara, temos aqui duas situações importantes. Vou passar aqui para o slide seguinte, que é para continuar a fazer aqui estes cálculos auxiliares. Tem então o seguinte. Bem, vamos então continuar. Era isto que tínhamos ali que vinha do slide anterior. É preciso ter cuidado aqui com isto. Ok? O que eu tenho aqui é exatamente aquilo que a gente chama de um número misto. Ok? Eu, para fazer esta divisão, eu vou transformar este número misto numa só fração. Ok? E como é que eu transformo um número misto numa só fração? Existe uma técnica bem fácil que consiste então em multiplicar o denominador pelo número inteiro e adicionar então com o numerador desta fração, ficando então com o seguinte. 1 e 1 meio será então 2 vezes 1 mais 1 sobre 2. O que eu fiz é pegar neste denominador, multiplicar pelo número inteiro e somar o que já se tem aqui em numerador. 2 vezes 1 dá 1, mais 1, isto dá 3 meios. Eu vou só mostrar que isto realmente é verdade, isto é uma técnica que depois se pode usar. Repara, o número misto 1 e 1 meio é exatamente 1 mais 1 meio. E se reduzis aqui ao mesmo denominador, multiplicando isto por 2, isto seria igual então a 2 meios mais 1 meio, o que dá 3 meios. Vês? Isto pode ser feito assim. O denominador vezes o número inteiro mais o numerador, tudo a dividir pelo mesmo denominador. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, 3 e 5 meios, isto passar por uma só fração fica 2, que é este denominador, vezes o número inteiro, que é 3, mais o numerador, que é 5, sobre 2. Ou seja, 2 vezes 3, 6, mais 5, 11. Isto daria então 11 meios. Okay? Neste caso, este número misto dá 3 meios. Sendo assim, eu teria então menos 16 60avos a dividir por 3 meios, que será este número misto em fração mais 2. Né? Agora, vou então efetuar esta divisão. Okay? Como é que a gente divide frações? Eu tenho menos 16 centavos a dividir por 3 meios. Uma divisão pode ser pensada numa multiplicação pelo inverso, ou seja, vou manter a primeira fração, que é menos 16 centavos, vou passar esta divisão a multiplicação pelo inverso, e o inverso é exatamente esta fração, dá uma cambalhota, o denominador passa a numerador e o numerador a denominador. Ficarei então vezes 2/3, ok? Isto é a chave. Divisão é uma multiplicação pelo inverso. Então isto é igual a eu ter menos 16 centavos vezes o 2/3, ok? Mais 2. E agora, esta multiplicação, já vimos em casos anteriores como é que multiplicamos frações. Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Ficamos então menos 16 vezes 2, para multiplicação com sinais diferentes. Isto vai dar menos, né? 16 vezes 2 dá 32. E 60 vezes 3, isto dá 180. Mais 2. Ok. Agora tenho aqui uma soma, vou reduzir ao mesmo denominador. Isto é 180, este é 1. Vou multiplicar esta fração por 180. Quer o denominador, quer o numerador. Ficando então com menos 32 180avos, mais 180 vezes 2, isto dá 360
180 avos. Agora que tenho o mesmo denominador, posso então efetuar a soma e menos 32 mais 360. Talvez seja mais fácil pensarmos em 360 menos 32, que vai dar exatamente a mesma coisa. Isto dá então 328. Ok, está 328 sobre 180 e tem então aqui o cálculo da expressão numérica.